Eu quero que você pegue a Bíblia, lá em Marcos capítulo 3, versículo 27. Nós vamos ler e depois você pode sentar. Eu vou repetir, nós vamos ler e depois você pode sentar. Significa que você tem que ficar em pé agora. É, exatamente isso que você ouviu. Isso é uma forma, querido, entende uma coisa, é reverência à palavra de Deus. Diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente, do homem forte, e saquear, e levar dali os seus bens, sem antes o amarrar, prender, manietar primeiro. Diga: ninguém pode entrar sem antes amarrar. Salmo 91, versículo 3 diz assim: e Ele te livrará, declare, Ele me livra de todo laço, do caçador, do passarinheiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Pode sentar, meu irmão. Jesus, ele ensina que o êxito no mundo espiritual, ele não vem de graça. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio e pessoas estavam dizendo: ele faz isso por Beelzebu, o maioral dos demônios. E eles estavam julgando Jesus, por quê? Porque ele libertou uma pessoa, porque o mundo espiritual ele reage. Aqueles que concordavam com aquela situação, eles reagem. Porque muitas vezes nós gostamos das disfunções das pessoas, porque nós nos beneficiamos delas. Mas, querido, Deus não quer que você continue sendo dependente. Deus não quer que você continue preso. Deus não quer que você continue no mesmo ambiente. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar. Alguém pode dar glória a Deus? Verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado, sabe, tem pessoas que se beneficiam, sabe, das nossas prisões. E os fariseus, eles reagiram dentro deles. E Jesus fala assim: olha, ninguém pode entrar. Êxito espiritual, vitória espiritual, não vence uma batalha. Por quê? Porque havia um valente, havia um homem forte. Ele tinha uma armadura, ele estava seguro, e ele mantinha aquela pessoa, ele mantinha aquela situação presa. Pare para pensar, quantas pessoas estão presas. Aí nós achamos que é no natural, mas Jesus está dizendo: algo aconteceu aqui, algo vai acontecer na sua vida nessa noite. Quando eu liberei a palavra, o mais valente arrancou a armadura desse espírito que estava na vida dessa pessoa, o desarmou, e não apenas isso, o amarrou. E eu quero dizer, aquele que amarra demônios, aquele que amarra Beelzebu, aquele que amarra Satanás, está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Diga: Jesus está na casa. Mais uma vez, Jesus, Ele está na casa. Querido, o que são vínculos espirituais? O mundo espiritual é violento, o mundo espiritual é sangrento, o mundo espiritual, querido, é legalista. Ele não é um mundo, sabe, você entende, ele não é um mundo que normaliza e deforma coisas. Querido, o mundo espiritual é o seguinte: é Deus e os demônios, é o céu e o inferno. Querido, é a liberdade ou é a opressão? Não existe meio termo. Por isso eu quero declarar que coisas que não foram desamarradas na sua vida hoje vão ser. Hoje, você quer? Quantos querem? Diga glória a Deus. Então, querido, olha, os laços, nós, amarras, vínculos, eles são espirituais, mas eles se manifestam no natural. Ele pode se manifestar na sua vida social, emocional, física, na sua vida
financeira. Querido, talvez o que você esteja passando hoje, sabe, são sintomas apenas de um problema mais sério, que tem uma raiz, que tem demônios, que tem maldições, que tem quebra de princípios, que tem crenças invertidas, crenças erradas. Quantas pessoas acham que estão crendo da forma certa, mas estão crendo da forma errada, e aí o diabo usa o engano para prender pessoas. Mas eu quero lhe dizer que nessa noite, aquilo que está escondido, aquilo que o inimigo quer manter na sua vida, ele não vai ter nada de você. Podia ser melhor. Ou dá glória a Deus, aleluia. Então junta suas palmas com a adoração. Querido, então, o que são laços? Eles mantêm pessoas presas, amarradas em cordas invisíveis. Estão, parece, no mundo espiritual. Aí te fala assim: não, é apenas um problema, o médico já diagnosticou, sabe, o médico já sabe, está ali na radiografia, aquela questão financeira, é por causa da questão social. Olha quantas pessoas estão desempregadas, olha os índices da Rede Globo aqui, Rede Lixo, aliás, Globo Lixo, né? Olha aqui, sabe, olha os índices aqui. Aí as pessoas ficam, sabe, normalizando, e não tem o espírito de confronto, não tem o espírito de dizer: eu quero viver a prosperidade, eu vou viver a saúde, eu vou viver o que Deus tem para mim, o que o Espírito Santo quer manifestar na minha vida, Ele vai manifestar na minha casa, no meu negócio, na minha vida, no meu carro. Ei, Deus vai manifestar, não importa o quanto pareça difícil uma situação, para de se desesperar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Faz barulho aí, meu filho. Aleluia, diga glória a Deus. Sabe, quando alguém está amarrada, sabe, com nós na sua vida, sabe, é o ponto que o inimigo, ele tem duas coisas, diga, acesso e controle. Sabe, é mais ou menos assim, no mundo espiritual. Cadê você? Aleluia. É mais ou menos assim. O irmão está seguindo a vida dele, ele é bem sucedido na vida familiar, na vida emocional, em diversas áreas. Mas existem nós, existem coisas que ainda não foram quebradas. E sem perceber, o que é? Ele quer ter o que? Liberdade. E ele quer ir para onde? Mas de repente alguma coisa segura. Está preso. Está preso. Está preso. Não faz muita força, não, me leva. É porque o filho aqui é forte. Entende? Pessoas presas. Vida emocional presa. Vida financeira presa, saúde aí, ó, cheio de doença, presa. Sabe, vida mental, está quase com espírito de loucura. Sabe, disfunções mentais. Tem tanta gente maluca hoje em dia, mas são demônios, são influências, são vozes invisíveis, mas reais. Sabe, vida emocional. Ei, meu irmão, o diabo está sendo desmascarado aí, ó. Aí você fala assim: o que eu faço com esses laços? Sabe, a maioria desses laços, eles não foram impostos. Teve que haver, sabe o que? Uma aceitação sua. De alguma forma, você disse sim. De alguma forma você permitiu. Porque toda área de incredulidade é uma área onde você duvida de Deus. Toda área de incredulidade, quando Deus te fala, perdoa, Ele não está liberando a outra pessoa, Ele quer que se liberar para agir na situação que você não tem poder para agir. Aí o que acontece? A falta de perdão, ela cria laços. A Bíblia fala que aquele que não perdoou foi entregue aos atormentadores.
pessoas atormentadas. Sabe por quê? Porque meu pai, minha mãe, meu amigo, meu colega, alguém fez isso comigo, alguém fez aquilo comigo, alguém me feriu, alguém falou mal de mim. Ei, meu irmão, muito mais do que os outros fizeram, foi o que Jesus fez na cruz por você. Ele morreu por você, Ele morreu quando você estava em pecado, Ele morreu quando você estava desgraçado, Ele derramou sangue sem te conhecer, meu amado. E para quê? Para que você pudesse ter a liberdade. Muito mais do que outros fizeram é o que Jesus fez. Muito mais, querido, muito mais. Então o que acontece? Eu permito. Apóstolo, o que eu faço com a minha vida financeira? Eu não consigo romper, eu não consigo, sabe? Meu irmão, existe duas coisas. Uma, a vida, sabe, emocional, relacionamento traz pobreza. Cuidado, meu irmão, cuidado, isso impede a tua prosperidade, querido. E outra coisa, existe algo poderoso que todo mundo sabe, que se chama, e você vai dar glória a Deus mesmo sem querer, dízimos e ofertas. Sabe o que eles fazem? Eles quebram os laços, eles desfazem. Agora você fala, não, ok, eu entrego o meu dízimo, eu faço a coisa certa, amém? Quantos aqui entregam o dízimo? Quantos aqui fazem? Levanta a mão quem entrega o dízimo. Você que não entrega, querido, entende uma coisa, é um princípio espiritual. Você não vai viver se não crer. A Bíblia fala o seguinte, é um princípio. Agora, eu procuro gente necessitada, coisa necessitada. Não, você está dando do seu, porque o dízimo é trazer na casa de tesouro, colocar no altar, santificar no altar. E o Deus que está, sabe, olhando, vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma bênção tão poderosa do céu, que você não poderá juntar. Meu irmão, tem pessoas que usam as suas riquezas. Eu vou falar. Fica aí um pouquinho, fica aí com esse negócio, estou cansado, está parecendo que pessoal. Já viu? Eu não entendo, gente, por que não vai em casa lavar roupa, torcer, cara? Sabe, laços de relacionamentos, querido, Deus, Ele adverte, fala para o teu irmão, Deus, Ele fala. A decisão é sua. Até o que Ele manda, a decisão é sua. Ele fala sobre relacionamentos. Diga, relacionamentos, amizades. Sabe com quem deve ser a sua maior amizade? Com quem? Pensa aí. Pensa, quem é o seu maior amigo, o seu maior companheiro, a sua maior, sabe, aquela pessoa que você deve cultivar a maior relação, a mais profunda, a mais intensa. Onde Jesus está? Aonde Jesus está? Oi? Aonde Jesus está, gente? Exato. Eu sei que a gente gosta de falar que Jesus está no nosso coração, mas na verdade Jesus está sentado à direita de Deus. Mas o Espírito Santo é o Deus que está assentado na sua vida. Então a maior relação que você tem que ter com o Espírito Santo. Você já disse assim, querido Espírito Santo, boa noite. Já falou isso hoje? Então levante as mãos e fale, querido Espírito Santo, obrigado por você ser quem é na minha vida. Me perdoa por eu ignorar a tua presença, mas a partir de hoje, meus maiores relacionamentos serão com o Senhor. Amém. Fica aí amarrado. Sabe o que a Bíblia fala em Êxodo? Fala assim, olha, não faça relacionamentos, vínculos, alianças, sabe, com o povo da terra, tudo aquilo que você tem intimidade, com pessoas que não têm o mesmo Deus que você serve. Eu vou repetir, intimidade com o Deus que você não serve. Você cria laços para a sua vida. Eu estou falando de amizade mesmo. Eu estou falando de relacionamento íntimo.
Como é que eu vou ter um relacionamento íntimo? Comunhão. A comunhão transfere de uma pessoa para outra. A intimidade, sabe, diz o seguinte: olha, quando você se une, a sua carne se une a outra pessoa, ambos se tornam uma só carne. Então existe relações emocionais que trazem o espírito da pessoa para a sua vida. Agora, se essa outra pessoa é cheia do Espírito Santo, aquela amizade, vocês estão, sabe, na lanchonete, fala: gente, vamos orar aqui, vamos adorar a Deus. Aí de repente o Espírito Santo fala no meio de vocês: querido, crente é crente 24 horas, crente é crente na lanchonete, é crente no trabalho, é crente, sabe, na hora de qualquer situação. Ele tem o Espírito Santo. Eu quero fazer, eu vou para cima, mas você está debaixo do domínio do Espírito Santo na sua vida. Aí ele fala assim: não. Aí ele fala: bem que eu gostaria, ok, mas não. Relacionamento, diga relacionamentos. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 34:12: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Laço. Tudo que você, fala pro teu irmão, tudo que você recusa conquistar se transforma em um laço. A sua família, se você não trazê-la a Jesus, vai virar um laço. Tudo que você recusa, sabe, a entender qual é a missão de Deus na sua vida, aquilo que você não dá uma missão, vira um laço na sua vida. Tudo aquilo que, sabe, você tem, seja a tua carreira, seja seu negócio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu falo: onde você anda? Ela, a pessoa: estou ocupada. Eu falei: por que está ocupada? Por causa do meu trabalho. Eu falei: quem te deu o teu trabalho? Aí ele falou: o Senhor. Eu falei: então quer dizer que Deus te deu um trabalho que te tirou da presença dele? Eu falei: me dá a mão aqui que eu vou pedir a Deus para tirar isso. Senhor, desemprega ele agora. Quem quer que fazer isso? Me dá a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão. Você está entendendo, né? Coitado, o flamenguista ali levantou a mão. Isso é um laço, hein? Gente, olha, existe o quê? Você fala assim: o que é? A Bíblia fala de um homem. A Bíblia fala em Hebreus 12:1, diz assim: deixemos todo embaraço, laço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Por quê? O que o laço faz? Ele impede de você prosseguir. Você quer avançar em uma área, mas querido, a Bíblia fala: você tem que deixar, e de repente você é retido. Agora eu quero te dar um negócio. Fala pro irmão: você tem o poder de quebrar todo o laço que você tem estado. A Bíblia fala assim: deixemos. Então se você não quiser, não vai acontecer. Oh, Deus quebra o laço. Não, meu irmão, Ele me livra, mas eu quis querer sair do laço. Ei, Ele te livra, mas você tem que querer adorar, você tem que querer ouvir, você tem que querer ter uma relação íntima com Deus. Alguém está me ouvindo? O que acontece se eu não quiser? Atos 8 conta a história de Filipe. Filipe, ele vai para uma cidade e ele começa, Deus operar maravilhas, sinais, milagres. E nessa cidade existia um feiticeiro, especialista em magias, em encantos, em maldições. E esse homem era respeitado e ele ganhava muito dinheiro. Ele era uma pessoa extremamente bem sucedida na área de demonismo dele. O diabo, querido, usava aquele cara de uma forma poderosa. E de repente ele é confrontado com Filipe, e ele chega, e ele olha para Filipe, e fala: o quê? Eu quero isso. E a Bíblia fala que esse Simão abraçou a fé. Ele abraçou, não apenas isso, ele começou a andar de perto com Filipe, ele começou a caminhar, ele virou um discípulo. Entende? Ele abraçou a fé, e ele estava aqui andando. Olha aí, gente, eu sou companheiro do Filipe. Deixa eu pregar. Simão, para com isso. Aí, gente, de repente, a Bíblia fala que os apóstolos chegaram.
e os apóstolos começaram a ministrar, entende? Começaram a ministrar, mas quando algo não é tratado no coração, nós compreendemos as coisas espirituais de forma errada, nós somos enganados, sabe? Porque nós queremos começar a ter aquilo que temos que conquistar e Deus nos entregar, nós queremos ter da forma como tínhamos antes. E a Bíblia fala que os apóstolos colocavam as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e eram batizadas, e eram batizadas, e eram batizadas. Ah, glória a Deus pelo ministério apostólico, amém ou não amém? Simão, ele ficou assombrado com aquilo, e ele disse o seguinte: eu quero. Gente, a Bíblia fala para desejar as coisas espirituais, amém ou não amém? Segura aí. Mas há algo que estava na vida dele, e ele fala assim para os apóstolos, olha só que coisa insana, sabe? Ele chegou para os apóstolos e falou assim: eu quero esse dom que vocês têm. Isso é coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Então ele queria, só que ele começou a querer comprar aquilo que ele deveria receber. Fala para o teu irmão, cuidado, quando você de alguma forma quer negociar coisas espirituais, através da sua posição, da sua influência, do seu dinheiro. Isso se chama feitiçaria, porque são pessoas que ainda não conseguiram superar sua iniquidade, que não conseguiram. O que é iniquidade? Iniquidade, laço de iniquidade. Naquela época, o soldado romano, para manter o prisioneiro guardado e protegido, ele amarrava a mão direita, essa que é a mão direita, né? É a mão direita. A mão direita, sabe, do prisioneiro, a mão esquerda dele. Isso criava um vínculo. A minha mão esquerda é essa, mas você entendeu bem. E eles se mantinham. Então, de repente, Pedro vira para esse homem e fala: fique para ti o seu dinheiro. Por quê? Porque você está preso num laço de iniquidade. Você está preso ainda, e para a mentalidade dos romanos, você está preso ao seu pecado, você está preso à sua iniquidade, porque não houve arrependimento em seu coração, em querer largar isso, porque a Bíblia é clara: não deis lugar ao diabo. A Bíblia é clara que quem dá lugar não é o diabo que entra, é você que convida. O diabo não entra, é você que o convida. Como que eu convido quando eu não preencho meu interior com aquilo que Deus tem para mim? Gente, presta atenção aqui, esquece a pessoa do seu lado. A Bíblia fala: não deis lugar, espaço geográfico, físico. A palavra é topos. Na verdade, ele está dizendo: não dê espaço nenhum. Eu quero declarar que não haverá espaço para Satanás na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida familiar. Na tua casa vai brilhar, sabe, o fogo do Espírito Santo, o louvor, a adoração, a prosperidade vai poder chegar dentro sobre você, te alcançar. A saúde, querido, você vai ser surpreendido por todas as coisas boas. Segundo Timóteo fala assim, ó: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Quem é que tem que se desprender? Eu. E a minha pergunta é: você quer se desprender ou quer ficar amarrado na área da amargura, na área da ofensa? Ei, meu irmão, sabe, pessoas que não têm liberdade, conseguem fazer tanta coisa, mas quando vão entrar nas coisas de Deus, não têm vontade, são desanimadas. Ah, eu não gosto, eu não sou chamado para isso. Se você não é chamado para ter o Espírito Santo, você é chamado para quê, meu filho? Para quê? Então, nessa noite, a minha pergunta para você: qual laço
que você precisa desfazer? O que está te prendendo? O que está prendendo o seu louvor e a sua adoração? O que está te prendendo? Será que você está usando as coisas espirituais para controlar? Esses dias Deus me mostrou demônios, espíritos de afronta, me mostrou espíritos, sabe, de afronta, espíritos de misticismo. Querido, eu quero dizer uma coisa: eu repreendo toda força espiritual, toda legião do inferno. Eu quero declarar que hoje cadeias serão quebradas na vida daqueles que quiserem. Deus não vai impor a bênção dele, Deus, ele propõe a bênção dele, e ele está te chamando hoje, dizendo: eu tenho a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. Quem é que me liberta? A verdade. O que é a verdade? Uma palavra? Não. A verdade é uma pessoa que se chama Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quantos querem receber o Espírito Santo? A Bíblia fala que Deus dá o Espírito Santo para aqueles que o obedecem. Eu vou repetir: obedecer o que? Aos meus mandamentos. E essa é uma noite onde nós vamos tirar limites, prisões das nossas vidas. Nós serão quebrados, iniquidades serão arrebentadas, porque o Filho tem poder. Ele é mais valente do que o valente. Eu quero orar por você, eu quero clamar. Agora entende, o ministério do Espírito Santo, ele é um ministério que te convence o quão perdido você está sem a presença de Deus. Quando você permite a convicção do Espírito Santo, algo fica pesado dentro de você. Quando você permite o ministério do Espírito Santo, você fala: cara, a culpa não é dos outros, a culpa é minha, as decisões são minhas. Quando você permite que o Espírito Santo ele opere, você vai entrar numa nova dimensão, porque ele vai te apresentar a verdade. E a verdade é uma pessoa, Jesus. Ele é uma pessoa extraordinária que tem a graça para você. Ele está estendendo, sabe, o amor. Ele está estendendo a redenção. Ele está dizendo: olha, me dá a sua maldição e eu te dou a minha bênção. Me dá a sua doença e eu te dou a minha cura. Me dá, sabe, o teu fardo e eu te dou, sabe, o alívio que você precisa. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu posso fazer o que ninguém pode fazer. Se você entender quem eu sou, quem é o meu Espírito, para que você tenha Ele como Consolador, você tem que primeiro tê-lo como Senhor na sua vida.